Nicolas Ferreira é condenado a pagar R$ 200 mil por discurso contra trans na Câmara. A Justiça do DF condenou o deputado federal Nicolas Ferreira a pagar R$ 200 mil em danos morais coletivos pelo episódio em que o parlamentar fez discurso transfóbico na Câmara dos Deputados em 2023. Abre aspas. Considero alto o grau de reprovabilidade social da conduta na medida em que o requerido ocupa cargo político que lhe exige reverência aos pilares do Estado Democrático de Direito, ainda maior que a que se espera de outros cidadãos. Fecha aspas, disse a juíza responsável. De acordo com a magistrada Priscila Faria da Silva, a imunidade parlamentar não protege as falas de Nicolas, que seria um discurso de ódio ao descredibilizar a identidade de gênero assumido pela população transexual e insuflar a sociedade a fazer o mesmo. A decisão não é definitiva e cabe recurso de Nicolas contra a condenação. Em uma rede social, Nicolas afirmou que a Constituição lhe garante imunidade parlamentar para opiniões, palavras e votos e que irá recorrer da decisão. Abre aspas. Meu crime? Usar uma peruca e denunciar a tirania de ativistas LGBT que me dão razão mais uma vez. Fecha aspas, afirmou. Mano, tirania de ativistas LGBT. Tirania. Para ser um tirano, mano, eu acho que o mínimo é que você tem que estar num cargo em que você é superior a outras pessoas e que você tem vassalos, né? E que você, porra, mano, tirania LGBT, eles são tiranos por quê? Porque morrem mais aqui do que em qualquer outro lugar no mundo? Meu Deus, né, mano? Ainda que os parlamentares tenham ampla liberdade para defenderem durante a legislatura a ideologia com a qual compactuam, não se pode admitir que descurem dos vetores fundamentais da República, dentre os quais está a dignidade da pessoa humana, e menos ainda que incorram em discurso de ódio. Pela decisão da 12ª Vara Civil de Brasília, o valor da condenação judicial deverá ser revertido ao Fundo da Defesa de Direitos Difusos. As declarações foram feitas no dia 8 de março de 2023, Dia Internacional da Mulher. Na ocasião, vestindo uma peruca loura, o deputado federal usou a tribuna da Câmara dos Deputados para discursar sobre o dia. Nicolas afirmou que a esquerda queria impedi-lo de se pronunciar por não estar em seu local de fala e disse que solucionaria o problema porque hoje me sinto mulher, deputada Nicole, entre aspas. Ironizando mulheres trans, ele seguiu: as mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres. Para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, eles estão querendo colocar em posição de uma realidade que não é a realidade. A decisão ressalta o uso da peruca e as falas como caracterizadores de discursos transfóbicos. A ausência de termos explicitamente ofensivos não desnatura o cunho discriminatório do discurso, evidenciado desde a utilização de uma peruca para escarnecer a transição de gênero, porque passam os indivíduos transexuais, até a propagação da ideia de que a existência de mulheres trans põe em risco direitos como a segurança e a liberdade de mulheres cisgêneros, disse a magistrada Priscila Faria da Silva. Pô, maravilhosa essa juíza, hein? Porra, ela tirou muita onda. Gostei muito. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! A ação foi apresentada pela Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas. Na petição, a entidade ainda pede que Nicolas faça uma retratação, o que foi negado pela sentença. Sobre esse ponto, a magistrada afirma que, ainda que o papel do judiciário coibir condutas que atentem contra valores e interesses fundamentais, não cabe, por outro lado, impor que manifeste ponto de vista com o qual não concorda. Abre aspas. Nesse mesmo rumo de ideias, impor que o réu elabore e implemente políticas públicas em prol da comunidade LGBT, quando não é esse o interesse social que ele pretende defender no exercício do mandato legitimamente conquistado, ensejaria e afronta aos mesmos princípios democráticos que se está a zelar com o reconhecimento do dano coletivo. Mas vai nessa, o juíza, ficar passando pano para esses caras aí, eles querem estender a corda até não sobrar mais um de pé.
Então, eu acho que constranger eles, fazendo eles... porque eles não precisam, de forma nenhuma, mudar a opinião dele como deputado, né? Ele não precisa passar a apoiar a causa trans porque ele foi condenado, né? Ele deveria fazer isso porque ele é um cidadão, né? Isso, para mim, é um direito cívico. O direito cívico das pessoas trans de existir, no caso, né? E aí, nenhuma pena pode exigir que ele passe a concordar com isso. Mas se ele ofendeu uma comunidade inteira, eu acho que ele deveria ser constrangido, sim, e pelo menos pedir desculpa. Pelo menos pedir desculpa, já que a lei reconhece que ele ofendeu essas pessoas. Abre aspas. Pontua ter se manifestado de modo em que estão a fim de chamar a atenção do povo brasileiro para algo que, sob sua ótica, é extremamente sério, o que se encontra dentro do lídimo exercício da liberdade de expressão, relata a defesa, segundo o trecho transcrito na decisão judicial. Nicolas nega que a fala tenha caracterizado o discurso de ódio e insuflado ouvintes a atacarem, sob qualquer ângulo, a comunidade LGBTQIA+. De acordo com ele, apenas levou o debate, seu ponto de vista e entendimento sobre o valor que deve ser conferido às mulheres. É uma bela forma de falar que ele foi transfóbico, né, e desconsiderou praticamente a existência de todas as mulheres trans. Porra, surreal, gente, demais. Mas, bom, ele vai recorrer, espero que ele se arrase recorrendo e que ele pague esses 200 mil e que vai ir para esse fundo de defesa de direitos difusos.